Por que que acontece sempre quando o mercado tem um arame farpado? Por que que vocês acham, por que vocês acreditam que o meu canal aumenta bastante, minha imagem, né, no geral, aumenta bastante a ironia e os haters, né, o famoso hater season? Porque muitas vezes as pessoas criam expectativas de futuras, elas abafam a intuição, então elas não seguem mais a intuição, elas somente acreditam naquilo que elas querem viver no futuro, então elas querem alta. O ciclo é de alta, o ciclo é bull, só que elas têm que entender que o mercado anda em ondas. E justamente por andar em ondas e por justamente o mercado ficar lateral, ficar num ponto, vamos dizer assim, de consolidação muito grande, qualquer opinião que eu for falar que vai ser alta, eu vou ter hater de pessoas que vão acreditar em queda. Se eu falar em queda, vai ter hater de pessoa que vai acreditar em alta. Então sempre vou ter que conviver com essa dualidade, mas eu não estou perdido não. Tanto que eu vou literalmente desenhar o que eu acredito que o mercado vai fazer no curto, médio e longo prazo. Né? Curto, médio e longo prazo. Tá? Então, vou pegar aqui o gráfico do Bitcoin. O gráfico do Bitcoin, no curto prazo, ele pegou e perdeu a mínima anterior. E ele está mantendo o padrão de alta. Tá? Então, no curto prazo, o Bitcoin está fazendo topos e fundos ascendentes. Perfeito? Perfeito. Ele entrou em sobrevenda de gráfico de 4 horas diversas vezes, inclusive agora recentemente entrou nessa sobrevenda gráfico de 4 horas. Nas últimas horas, rompeu no dia de ontem a média 8 no gráfico diário. Se você prestou atenção na última live, eu falei, o mercado vai subir no curto prazo. E foi o que aconteceu, o mercado subiu no curto prazo. E digo mais, se os dados de inflação hoje vierem a uma probabilidade de corte de juros maior, nós vamos ter possivelmente mais alta pela frente. Então, se os dados vierem bem positivos e otimistas para o mercado de risco, a gente vai ter alta ainda, tá? Até o final do mês de janeiro. Acontece que, quando a gente tem um padrão de reversão, que é exatamente esse padrão que a gente está enxergando aqui, ó, tá? E aí eu vou além, né? Isso aqui é o seguinte, o mercado estava fazendo topos e fundos ascendentes, ele começou o arame farpado, e só para deixar claro, ele ainda não saiu do arame farpado, tá? Ele ainda não saiu do período de arame farpado. Então, quando a gente está dentro de um arame farpado, até vou escrever aqui, ó. Quando a gente está dentro de um arame farpado, o mercado ele sobe e cai, sempre quase em mesmas proporções, vamos dizer assim, ó, cai quase sempre em mesmas proporções. Então, num dia o pessoal comemora a alta, no outro dia o pessoal fica triste pela queda, né? O arame farpado ele faz isso porque ele é provocado por institucionais que usam robôs de alta frequência para ficar fazendo essas operações e ir tirando, rasgando a alma do pequeno investidor, daquele cara que fica mexendo no capital todos os dias. Então, por exemplo, coisas que eu aprendi nesses últimos dias, tá? Quando você está com o Bitcoin em arame farpado, você não deve ficar exposto em altcoins, você não deve comprar mais altcoins e você não deveria se alavancar, tá? Então são 3 coisas. Você não deve se expor, são 2 coisas principais, né? Você não deve se expor nas altcoins, nem comprar elas, que é o erro que eu cometi, né? Que eu falei nas últimas lives. Eu comprei mais altcoins durante um arame farpado do Bitcoin. Por que comprar altcoins durante um arame farpado do Bitcoin? Significa que você está, quando você compra uma altcoin, você expõe uma altcoin, é a mesma coisa, é o resultado igual de você se alavancar em 5x, 10x, 20x o Bitcoin. É a mesma coisa. Se alavancar e comprar uma altcoin é a mesma coisa, tá? Porque a altcoin, quando ela cai
e ela tende a não voltar mais ao preço anterior, talvez você fique para sempre preso nela e aí você tem que sair aceitando um prejuízo muito grande, tá? E muitas vezes a queda ela é tão forte que você não vê a cor do seu dinheiro. Então, o maior erro que eu cometi nesse ciclo de alta foi comprar altcoins durante dezembro, final de dezembro, achando que eu estava comprando uma acumulação lateral para o preço continuar subindo. E eu estava comprando altcoins durante um risco de reversão majoritário de tendência. Então esse é o maior erro que eu cometi nesse ciclo e o maior aprendizado que eu tive também. Por quê? Porque se fosse uma lateralidade para o preço continuar subindo, beleza, minhas altcoins iam disparar. Só que como o Bitcoin está ameaçando fazer topo junto com o S&P 500, junto com o Nasdaq, ou seja, junto com todos os mercados de risco, eu comprei tokens num período muito complicado, né? Então, basicamente, se o Bitcoin aqui subir, beleza, algumas altcoins vão voltar a subir e se recuperar parcialmente da grande queda no curto prazo. Tá? Só que as altcoins já estão em bear market, a maior parte delas. Não são todas as altcoins que estão em bear market, mas a maior parte está. E o interessante, né? Este ciclo é mais fácil você ganhar dinheiro apostando na queda de algumas altcoins do que você apostando na compra de algumas altcoins. Porque tem tantas altcoins e tem tão pouco dinheiro para tantas altcoins que a maioria das altcoins tem altas muito de curto prazo, muitas vezes um mês só, e elas não conseguem manter a alta como nos ciclos anteriores. Então tem muitas altcoins que simplesmente já estão muito próximas do seu topo e não vão conseguir mais voltar a subir, tá? Então, nesse ciclo que nós estamos, ele está muito legal. Por quê? Porque se você shortar a maior parte das altcoins, no final das contas, provavelmente você vai ganhar dinheiro apostando na queda delas do que na alta delas, justamente porque elas não vão conseguir manter uma sustentação de alta por longo período de tempo, porque elas estão em demasia, em grande quantidade. O que eu acho que o mercado pode fazer, tá? Bom, ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode ter, hoje de tarde, aí, aqui na Europa e aí no Brasil, ele pode simplesmente, né? Aliás, é 10 horas da manhã, né? Que vai ser os resultados, né? Até quero ver se o Igor faz uma live comigo depois, um pouco antes da live, ou depois do resultado da inflação. Pode ser até amanhã para a gente discutir sobre isso, né? Porque hoje eu ainda vou pegar um voo e aí eu só vou gravar de noite, aí de tarde no Brasil, 6 horas da tarde no Brasil, tá? Porque eu quero ainda comentar sobre os dados após os dados de inflação. Mas o que eu quero dizer, hoje a gente pode ter uma porrada de baixa forte, então, por exemplo, o preço voltar para cá, para vir testar 90 mil de novo, assim como nós podemos ter uma alta forte e tudo vai depender, né, dos dados de inflação hoje, que são os mais relevantes hoje, atualmente, pro mercado de risco no geral. Então, o mercado de risco no geral, se ele sangrar hoje, Bitcoin pode voltar a sangrar hoje, pode voltar a ter uma queda e buscar toda uma queda retornando toda a alta de ontem, tá? E possivelmente até perdendo suporte. E se ele tiver alguns dados positivos, mais o mercado começar a precificar que o Trump vai falar coisas pró-investimento, pró-investidores de mercado de risco, pró-construção de apoio a mais empresas nos Estados Unidos crescerem, aí a gente pode ter um movimento de alta no mercado de risco, tá? Então hoje nós estamos numa relação literalmente 50-50, 50% de alta, 50% de queda, é impossível prever o que vai acontecer, praticamente o mundo todo quer saber o que vai acontecer, e o mercado americano, ele, vamos dizer assim, esse movimento institucional que está acontecendo de busca de liquidez bilateral já desde final de abril, né, 20 de abril, ele pode continuar até 20 de janeiro, e mesmo assim, né,
no padrão que nós estamos, tá? No padrão que nós estamos é um padrão de arame farpado. Então, no arame farpado é o seguinte, quanto mais perto de 90 você compra, quanto mais perto de 108 você vende. Entendendo isso, entendendo que esse é o padrão, se o Bitcoin começar a disparar em forte alta, o que eu vou fazer? Eu vou realizar e vou vender aqui, tá? E vou vender aqui. Por quê? Porque aqui vai ser o canto da sereia. Então, se o mercado começar a subir a partir de agora, topos e fundos ascendentes no Bitcoin, e nas altcoins elas se recuperarem parcialmente daquela grande queda que elas tiveram recentemente, eu vou esperar o mercado subir, vou ir junto com o pessoal, né? Na verdade, eu já estou 20% em caixa em dólar e 80% em Bitcoin, mas se o mercado subir a 108, 110, provavelmente eu vou vender o resto ou uma parte um pouco maior de posição de Bitcoin para ficar dolarizado, talvez ficar apenas 50% em Bitcoin e o resto 50% dolarizado, porque a dinâmica, na minha opinião, ela vai ser uma dinâmica de atrair as sardinhas, os emocionados para o mercado, achando que o mercado vai subir, para depois fazer uma sapecada mais forte, tá? E por que eu acho que vai ter essa sapecada mais forte? Porque é bem provável que seja anunciado não mais novos cortes de juros no primeiro trimestre desse ano. E se isso for anunciado, eu vou conseguir ir na ponta inversa do mercado. Então, nesse primeiro trimestre, o que eu quero dizer é que nesse ciclo eu estou muito mais bearish do que bullish. Eu estou muito mais apostador de baixa do que de alta. Eu estou muito mais de matar lebres e focar mais ainda em conseguir construir e alimentar as tartarugas, tá? Então a tartaruga é o Bitcoin, né? A tartaruga é o Bitcoin. Solana era a tartaruga até a semana passada porque ele fez pivô de baixa contra Bitcoin. Então, e isso é uma coisa que me preocupa, né? Bitcoin até pode subir, mas por que as altcoins estão fazendo tendência de baixa? Por que Solana, por exemplo, está fazendo agora o papel do Ethereum, né? De entrar em baixa contra o Bitcoin. Então, se vocês prestarem atenção aqui, o Bitcoin está ganhando da Solana. Então, como ele fez essa inversão, né? Até aqui. Então, 2023, Solana ganhou bem forte contra Bitcoin. 2024, eles tiveram um equilíbrio entre si. Algumas vezes a Solana perdia preço para o Bitcoin, outras vezes ela ganhava preço do Bitcoin, outras vezes ela perdia preço do Bitcoin, outras vezes ela ganhava. Então ela ficou lateral por um ano inteiro, né? E agora nós tivemos uma inversão, ou seja, a Solana, quanto mais tempo passa, quem segurar a Solana tenderá a perder seus Bitcoins. Então, quando nós temos essa inversão, né, isso daqui para mim é um bear market da Solana contra o Bitcoin. Ou seja, eu até posso ganhar dinheiro com a Solana, só que a Solana ela vai se valorizar menos do que o Bitcoin, tá certo? E quando o Bitcoin cair, o Bitcoin também vai cair com menos força do que a Solana. Então, olhando para esse espectro, né, eu estou vendo que as altcoins elas estão em bear market já, e o Bitcoin ele está ainda definindo se ele vai terminar e encerrar a tendência de alta no curto prazo agora ou não. Então é aquilo que eu falei, se o mercado tiver notícias boas, pró-risco, no curto prazo ele vai subir. Nas falas bonitas do Trump de convencimento e de otimismo para o mercado, para o futuro, também vai subir. E isso é tudo o que o institucional quer para atrair o maior número de investidores novatos para uma grande armadilha, tá? Na minha opinião, toda alta que for agora vai ser uma alta de armadilha, vai ser uma alta de pesca de baleia pescando sardinha.